Oh, Deus, Ele é soberano, meu irmão. Ele não precisa de mim e de você para pregar o Evangelho, mas Ele quer usar a minha vida e a sua. E o livro de Jonas nos dá um tapa na cara. Quer ver? Vou te mostrar onde. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele não foi. Deus manda o grande peixe engolir Jonas, ele vai lá e engole. Deus manda a árvore nascer, ela nasce. Deus manda a lagarta comer a árvore, ela come. Deus manda o vento passar, ele passa. A criação obedece à voz do Criador. Nós, seres humanos, não. Você não vê a história do grande peixe aqui, dizendo: Deus, eu sou vegano, não vou comer Jonas. Você não vê a lagarta dizendo para Deus: Deus, eu não sou vegana, só como churrasco, não vou comer a árvore. Deus, eu não vou só... Não! A criação obedece, porque ela sabe que Deus é soberano, e que se Ele mandou tem que fazer. Nós não. A quem Deus tem mandado você pregar? A quem Deus tem mandado você abrir a sua boca e falar do Evangelho, e você não tem falado, porque você está cheio de coisa para fazer, está cheio de dilema na sua cabeça, está cheio de problema e de circunstância, está cheio de história para contar para Deus. Você foi chamado não para melhorar a sua vida, mas para pregar o Evangelho. Para quem Deus te mandou pregar o Evangelho? Quando é que foi a última vez que você chegou para alguém e disse: eu tenho uma história para te contar? E falou de Cristo Jesus. Eu estou cansado dessa geração de mimimi, que diz: não, pastor, para pregar o Evangelho a gente não precisa usar palavra, a nossa vida fala do Evangelho. Fala nada! Fala nada! A igreja da nossa geração cada vez mais está corrompida, e nem abrir a boca para falar de Jesus fala. Ele é soberano. Ele pode não usar a sua vida, mas Ele vai continuar alcançando pessoas. Boa noite, família Pepel. Muito obrigado por você me receber na sua casa nessa noite. Hoje nós retornamos com os nossos cultos em formato digital, porque estamos vivendo um momento de lockdown aqui na cidade de Pelotas. Mas isso não impede a nossa comunidade de celebrar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você na sua casa, nós aqui na nossa casa, nossos corações juntos na presença do Pai, todos serão abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero lembrar você de alguns movimentos que estão acontecendo na nossa comunidade nesses dias. Quero te lembrar, nossa comunidade está passando por uma revitalização dos seus espaços físicos. Tem sido bênção do Senhor. A cada dia que passa, os nossos espaços físicos, as nossas estruturas estão ficando mais bonitas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E também estão sendo ajustadas para melhor servir a comunidade que nós temos. Então você pode auxiliar de duas formas. Primeiro, esteja em oração. Esteja em oração por esse período da reforma, para que tudo ocorra em paz, como vem ocorrendo, para que os trabalhadores envolvidos, eles sigam trabalhando para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor nos dê condição financeira para encerrar esse projeto, para a glória dele. Segunda maneira que você tem para auxiliar, você pode investir nessa obra. Se você tiver interesse de deixar qualquer oferta para que seja investida aqui na construção e na reconstrução da nossa igreja, eu quero convidar você. Venha fazer parte desse projeto. Dê uma oferta espontânea do seu coração. Eu não estou prometendo nenhum tipo de bênção para você. Eu simplesmente estou convidando você a participar da história dessa comunidade. Vem com a gente construir a nossa comunidade.
Quero lembrar você que diante desse novo decreto também, todas as nossas atividades presenciais estão suspensas. Tem sido complicado, meu irmão, pastorear nesses dias, porque a cada dia surge um novo decreto. Às vezes nós falamos algumas coisas, temos que voltar atrás, mas o Senhor está no controle de tudo. Então, durante essa semana, as nossas atividades presenciais, elas estão suspensas. Porém, o IPPEL Jovem, o IPPEL Mulher, o IPPEL Kids, todos os ministérios da nossa igreja, eles estão usufruindo das plataformas digitais da nossa igreja para abençoar você e a sua família. Então não fique fora de nenhuma programação. Quero lembrar você, o pessoal da mídia está me lembrando aqui, que você que é dizimista, você que é membro da nossa comunidade, esse é um recado para você que é membro, você que está nos visitando, sinta-se à vontade, esse recado não é para você. Você que é dizimista na nossa igreja, tem a oportunidade de louvar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. O pessoal da mídia vai colocar aqui embaixo nos comentários a conta da nossa igreja, para que você possa então estar enviando o seu dízimo e a sua oferta, que são destinados para todos os projetos da nossa igreja. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 19. A palavra do Senhor fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele e ficaram a uma certa distância. Então começaram a gritar: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Irmão, texto magnífico da palavra do Senhor, né? E que eu quero deixar com você com um simples ensinamento nessa noite. Gratidão. Gratidão. Nós vivemos tempos difíceis, lutas, pandemias, crises financeiras. Nós vivemos em guerras e rumores de guerras. Nós vivemos em conflitos com os nossos corações, com o nosso coração. Nós vivemos em conflitos com as pessoas à nossa volta. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos diversos motivos de gratidão ao Senhor. Quero desafiar você que está nos ouvindo nessa noite. Deixa nos comentários um motivo de gratidão que você tem. Nós temos diversos motivos de gratidão. O Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor tem mudado o nosso coração, o Senhor é o motivo da nossa esperança, o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa comunidade, o Senhor tem te dado emprego, o Senhor tem te dado sustento, o Senhor tem estado com você. Isso é motivo de gratidão. Perceba no texto que nós lemos. Esses homens estavam obcecados pela cura, desejavam a cura. Parece muito com a nossa geração, que tem ansiado pela cura nessa pandemia também. O grande problema é que esses homens ficaram obcecados por aquilo que movia a sua vida. E o que movia a sua vida era o seu bem-estar físico, era o seu bem-estar social, o seu bem-estar físico, porque eles precisavam ser curados da lepra. A lepra era uma doença pandêmica nos dias de Jesus, e era uma doença que, ao tocar na vida das pessoas, conduzia então aquelas pessoas até a morte. Se não conduzisse até a morte,
essas pessoas seriam escanteadas, levadas à periferia da sua geração. Então, além de ter um problema físico, um problema de saúde, também havia um problema social. O leproso, ele era deixado de lado na sua comunidade. O leproso estava à margem social. Perceba, Jesus encontra esses homens à beira do caminho, na divisa de duas cidades. Muitos dos leprosos, nos dias de Jesus, viviam em leprosários, locais separados, muitas vezes dentro de cavernas, dentro de buracos, onde as pessoas desciam os alimentos por cordas, para não ter contato com o leproso. Tinha um problema físico, tinha um problema social. Mas Jesus, além disso, quer cuidar do problema espiritual da vida desses homens. Perceba, Jesus cura 10 leprosos. Meu irmão, um leproso curado já era motivo de grande gratidão. Jesus cura 10 leprosos, homens que estavam passando por problemas de saúde, homens que estavam marginalizados, homens que precisavam ter a sua relação com Deus, e somente um retorna para louvar o Senhor. Somente um retorna com o coração grato ao Senhor. Perceba que o texto fala que ele volta, quando ele se dá conta que ele foi curado, ele retorna a Jesus, louvando a Deus pelo caminho, dizendo: Deus, muito obrigado porque o Senhor me curou, muito obrigado porque o Senhor tocou na minha vida. E ele vem e se prostra diante de Jesus, fala: Jesus, muito obrigado. Coração grato. Qual o motivo de gratidão que está no seu coração nessa noite? O que era ontem o seu pedido e hoje o Senhor já respondeu e tem te dado um motivo de louvor e de gratidão? Nós cristãos, nós fomos chamados por Deus para ter um coração grato. A gratidão é o selo de qualidade do cristão. Ela nos conduz a um ambiente de submissão diante da autoridade de Cristo Jesus e nos leva a um ambiente de intimidade com Deus. Tenha um coração grato. Os dias são difíceis, eles vão passar. As dificuldades estão alcançando a sua porta, elas também vão passar. Você está vivendo grandes momentos de alegria, eles também vão passar. Cristo não. Se Cristo é o motivo da nossa esperança, Cristo também é o motivo da nossa gratidão. Tenha um coração grato, mesmo celebrando aí na sua casa. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, pela nossa comunidade. Obrigado pela geração que vivemos, uma geração tecnológica que, em meio a toda essa pandemia, Deus, nos permite cultuar ao Senhor, ainda que estejamos cada um no seu lar. Deus, nos dá um coração grato que leve, Deus, a atitudes de esperança nessa geração, para que possamos mostrar ao mundo que nós não pertencemos a esse lugar, que a nossa pátria é celeste, que o nosso motivo de alegria está no crucificado, que o nosso motivo de esperança está no mover das mãos do Senhor, que os dias são maus, porém em Cristo nós temos esperança. Nos dá um coração grato a Ti. Muito obrigado por essa noite. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe o seu coração. Guarde a sua vida. Vamos chamar o Ernesto agora para nos conduzir 2 canções em louvor ao Senhor. Abra o seu pulmão aí na sua casa e celebre o Senhor com alegria. Muito boa noite, meu querido. Estamos nesse domingo um pouco diferente, um domingo de lockdown, mas como é importante, nós sabemos que o Senhor está conosco. E eu te convido nessa hora a você aí na sua casa, parar tudo que você está fazendo e adorar a Deus. Muito obrigado, Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele é digno.
Muito obrigado, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo e teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Muito obrigado, Deus. Como é bom, Deus, te louvar, Senhor. Essa canção fala, querido, que
nós vamos louvar o Senhor, não importando as circunstâncias. Então, querido, não importa o momento que você se encontra, apenas adore a Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, 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 Jesus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos
do céu. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque em dias tão difíceis como este que vivemos, podemos cantar, Deus, tantas verdades, Deus, ao Teu nome. O Senhor é exaltado sobre tudo e sobre todos. O Senhor está acima dos céus. Deus, o Senhor está sobre a terra. O Senhor vai além, Deus, do pecado, Deus, que conduz, Deus, muitas vezes a nossa vida. Obrigado, Deus, porque através de toda essa soberania, o Senhor nos ensina, Deus, a não olhar só para as circunstâncias. A, Deus, poder louvar ao Senhor apesar de tudo aquilo, Deus, que está circundando a nossa vida. Nesse momento, Deus, quero entrar na Tua presença e pedir que o Senhor leve cativo a nossa mente, Deus, e o nosso coração, para que possamos ouvir, Deus, a Tua palavra, ouvir, Deus, ela falar, Deus, a nossa alma, e nessa noite sermos edificados. Muito obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu sei que o processo digital ele é diferente do processo presencial, então nessa noite eu quero pedir a você que você esteja com a sua mente, com o seu coração focado no nosso estudo, para que possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Eu tenho certeza, e eu vou repetir pela terceira vez, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você nesse momento. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. A palavra do Senhor fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos pela fé acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante de quem recebemos agora a reconciliação. Meu irmão e minha irmã, nós estamos estudando na nossa escola bíblica o livro do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Se você tem acompanhado a nossa escola bíblica, você sabe que esse livro, até então, até aqui o capítulo 5, fala a respeito da justificação. Justificação pela fé, como é o nome da doutrina, é o ato de Deus declarando o pecador justo. É um ato de Deus dizendo que você agora não deve mais nada diante dele, não pelo mérito das suas obras, não por aquilo que você pode fazer, mas simplesmente pelo ato de Cristo Jesus na cruz. E nós entendemos que isso vem através da fé. Diante da fé, diante daquilo que Deus coloca no nosso coração, nós agora podemos entrar na sua presença. É um ato. Leia o capítulo 3 e o capítulo 4 de Romanos nessa noite. Agora eu quero falar com você sobre o que o apóstolo Paulo aqui nos deixa claros, que são os benefícios dessa justificação.
Muitas vezes nós recebemos alguns presentes, nós nos inscrevemos em algumas instituições, nós temos algum acesso a benefícios por conta de sermos crianças, idosos, adolescentes, porém nós não desfrutamos dos benefícios. Nós muitas vezes, por exemplo, um benefício muito famoso no nosso país é estudante pagar meia. Todo estudante tem acesso à cultura. Você pode ter acesso a teatros, você pode ter acesso a cinemas, você pode ter acesso a museus, você pode ter acesso a shows, para que você possa ter o seu nível cultural melhorado. Muitos estudantes não sabem disso. Resumem-se a entrar simplesmente no cinema para ver os seus filmes de super-herói preferido. Você está deixando de aproveitar uma oportunidade ímpar de ter acesso cultural que muitas pessoas no Brasil não têm. Isso é comum no Brasil. Muitas pessoas não sabem os benefícios que podem usufruir por conta da sua cor, por conta da sua raça, por conta do seu credo, por conta da sua idade. O apóstolo Paulo aqui vem falar sobre justificação, e mais do que isso, ele vai falar sobre benefícios da justificação, que eu e você podemos usufruir quando nós compreendemos a doutrina de que fomos salvos pela fé, pela graça, somente pelo ato de Deus e não pelos méritos das nossas mãos. Eu quero falar com você nessa noite rapidamente sobre 4 benefícios desses, para que você possa refletir nessa noite enquanto temos esse período de devocional. O primeiro deles que eu quero falar com você é que através da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Através da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Verso 1 e verso 2 fala sobre isso. Preste atenção, eu não estou falando que você tem acesso à paz de Deus, ou seja, aquela sensação de paz, aquilo que preenche o seu coração, preenche a sua alma e você vive mais tranquilamente, como o Salmo fala, como o livro de Filipenses fala. Não é a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu estou falando aqui que através da justificação pela fé, você tem acesso à paz com Deus. Isso faz toda a diferença. É uma pequena palavra, separando outras 2 palavras, mas que faz toda a diferença. Paulo está falando a respeito, da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus estava estremecida. A nossa relação com Deus foi abalada por conta do pecado. Por conta do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Essa história que todos são filhos de Deus, que todos podem ser chamados de filhos de Deus, não é bíblica, meu irmão. A Bíblia nos define como inimigos de Deus. Porque um inimigo é definido por alguém que contraria deliberadamente a vontade de outro. Eu e você, deliberadamente, quando nós pecamos, nós estamos confrontando a vontade de Deus. E quando nós confrontamos a vontade de Deus, nós nos colocamos face a face com a sua ira. Nós nos colocamos face a face com todo o poder das suas mãos. Se eu e você clamamos e amamos receber e sentir o amor de Deus, saiba que o peso da ira de Deus tem as mesmas proporções. A Bíblia nos mostra em alguns momentos quando homens sentiram o peso da ira de Deus. Eu quero te usar somente 2 exemplos. O primeiro deles é o próprio Jesus Cristo. Quando morre na cruz e clama ao Senhor, Deus meu, porque o Senhor me abandonou. Naquele momento ele estava levando sobre as suas costas o peso da ira de Deus contra o pecado. O apóstolo João também nos ensina um local que haverá após a nossa morte, após a volta de Cristo Jesus, onde as pessoas conhecerão o peso da ira de Deus, um local que foi preparado para Satanás e os seus anjos, porém o homem ao pecado tem acesso a esse local também.
E é um local que a Bíblia define como um local de choro e ranger de dentes. Eu e você não tínhamos um passaporte comprado para as mais lindas férias com Deus. Eu e você não tínhamos green card para entrar no céu a hora que quiséssemos. Nós éramos pecadores. Nós somos pecadores. E como pecadores somos inimigos de Deus. A justificação pela fé nos lembra que um desses benefícios é ter paz com Deus. Ou seja, Ele não é mais o nosso inimigo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Através de Cristo Jesus, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus, não mais inimigos. Segundo benefício que eu quero falar com você nessa noite está do verso 3 até o verso 5. Vamos reler? Fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Segundo benefício que eu quero falar com você nessa noite é a alegria em meio ao sofrimento. A justificação pela fé produz em nós o benefício de sermos alegres em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo, como ninguém, sabe o benefício dessa justificação. Depois de apanhar com seu colega Silas, louvavam ao Senhor nas prisões. O apóstolo Paulo mesmo revela que ele sabe viver O apóstolo Paulo mesmo nos ensina que ele aprendeu a viver com o Senhor em todas as circunstâncias. Não houve nenhuma circunstância, em nenhum momento, onde o Senhor não esteve com ele, e que por conta disso ele tinha alegria no meio do sofrimento. O texto aqui nos fala uma linda sequência, nos dizendo que nós podemos ter glória, nós podemos nos alegrar no meio da tribulação, porque a tribulação vai produzir perseverança. A perseverança vai provar o seu caráter. Ou seja, hoje, quando nós passamos por todos esses momentos de crise que nós estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, nós estamos tendo o nosso caráter forjado por Deus, e esse caráter aprovado vai produzir a esperança. E a esperança é essa, que Deus derrama o seu amor no nosso coração. E mais do que isso, o verso 5 fala que esse amor derramado no nosso coração é a presença do Espírito Santo de Deus. Qual é o motivo da sua alegria? Qual é o motivo da sua alegria? As tribulações, elas existem. Glória a Deus por elas. Porque através delas nós temos então a consciência do grande poder que Deus tem, do grande cuidado que o Senhor tem para conosco. Eu tenho certeza que, assim como eu, você passou por vários momentos de dificuldades na sua vida, e que agora, quando você olha para trás, você percebe que cada momento que você passou de dificuldade serviu para transformar o seu caráter, moldar o seu coração, maturar a sua vida, para que você pudesse parecer um pouco mais com Cristo Jesus. Aqueles que são justificados pela fé, eles têm a oportunidade de, no meio de tantas loucuras pandêmicas como nós vivemos, ter um coração alegre. Nós não somos alheios. Nós não estamos vivendo em cima da montanha sem perceber tudo o que está acontecendo lá embaixo. Apenas o motivo da nossa alegria é outro. Nós não precisamos da vacina para nos alegrar. Nós não precisamos da cura para ter esperança. A nossa alegria está em Cristo Jesus, e a nossa esperança provém de Deus. O segundo benefício então é esse, meu irmão. Aqueles que são justificados pela fé, eles têm a oportunidade de estar alegres, mesmo em meio ao sofrimento. Terceiro benefício que eu quero conversar com você, versos 5 até o 8 fala assim, versos 6 até o 8,
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente há alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que proveito há amar aquele que nos ama? O terceiro benefício que nós recebemos através da justificação pela fé é acesso ao amor de Deus. O terceiro benefício que nós recebemos através da justificação pela fé é o acesso ao amor de Deus. Que proveito há, meu irmão, amar aquele que nos ama? É apenas uma troca. Nós simplesmente estamos devolvendo aquilo que nós recebemos. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, por um tipo de homem alguém pode até morrer, por algum outro tipo de homem talvez alguém não vá morrer. Dificilmente alguém vai morrer por alguém que é pecador, por alguém que é ímpio, por alguém que é um assassino, por alguém que é um ladrão. Tudo isso nos define. Nosso pecado confrontou a santidade de Deus. O nosso pecado maculou o presente que nós recebemos de Deus, que é a vida. O nosso pecado nos distanciou da presença do Criador. Mas nada disso foi suficiente para aplacar o amor de Deus e fazer com que Deus em Cristo Jesus não amasse a sua criação. O nosso pecado hoje não causa mais separação entre nós e Deus, e isso é um ato de amor. Se Deus não quisesse nos salvar, Ele não precisaria nos salvar. Se Deus não quisesse mais ter relação com a sua criação, Ele não precisaria ter essa relação. Mas em Cristo Jesus é a prova cabal de que nós somos foco do amor de Deus. Ele não nos ama porque nós o amamos. Ele não nos ama porque nós temos rendição e submissão a Ele. Ele nos ama por causa do seu Filho. Isso é tremendo. Não era você que estava na cruz. Não era você que sofreu cada prego, o escárnio por homens. Era o Filho de Deus. E através do Filho de Deus, nós agora temos acesso a um grande amor. A um amor que nós não compreendemos. Um amor que vai além do nosso entendimento. O amor de Deus é capaz de transformar a vida do homem. E eu quero aqui deixar um recado bem simples para você. Mudança. Essa semana eu estou de mudança na nossa casa, saindo de uma casa, indo para um outro lugar. É caixa para todos os lados, fita métrica que você tem que comprar para medir as coisas. Você começa a mexer em algumas coisas que você nem lembra que você tem na sua casa, e para chegar na casa nova é um transtorno, é um arruma aqui, arruma colar. E eu estou falando com você só sobre mudar de uma casa para outra. Imagina transformar o coração de um homem. Mudar do coração de pedra para o coração de carne. Pegar um assassino, um mentiroso, um adúltero, um ladrão, um pecador e transformar em alguém justo. Glória a Deus, porque Ele faz isso através do seu amor. E a justificação pela fé, ela nos conduz ao benefício de conhecer o amor de Deus e através dele sermos mudados, moldados à estatura de Cristo Jesus. O quarto benefício que eu quero conversar com você nessa noite é a certeza da glorificação. A justificação pela fé, ela nos traz a certeza da glorificação.
Glorificação é quando nós vamos viver eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glorificação, ela nos traz a certeza de que nós fomos reconciliados com Deus, como o próprio apóstolo Paulo aqui fala no verso 9, 10 e 11. Eu e você fomos reconciliados através de Cristo Jesus, através da fé. Nós podemos agora ter acesso diante de Deus, mas a nossa relação com Deus ainda é parcial. Ela sofre muitas interferências. Nós não conseguimos entrar sempre por completo na presença de Deus, porque o pecado ainda habita em nós. Nós ainda temos desejo por confrontar a santidade de Deus. Mas haverá um momento quando os céus vão se rasgar, quando o Cristo vier buscar a igreja que é dele, quando as vestiduras serão trocadas, não mais sujas agora por conta do pecado, mas agora limpas, e nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor. É esse momento que nós chamamos de glorificação. Ela nos traz duas implicações, e a primeira delas que eu quero falar com você. Nós não somos daqui. Nós vivemos e estamos sendo preparados para viver em um lugar diferente. Nós estamos vivendo aqui para ter o nosso caráter transformado por Cristo Jesus. Nós já desfrutamos do benefício da reconciliação e por conta desse benefício nós conseguimos ter várias atitudes de esperança. Mas muitas vezes nós pecamos. Você peca, eu também. Isso desagrada a Deus. Porém, há uma promessa, e essa é a segunda implicação. Porque a glorificação gera em nós mais intimidade com o Pai, mais desejo de estar na presença dEle. Porque eu tenho falado para você que é aqui da comunidade, se você não gosta de passar tempo em oração, se você tem dificuldades para passar tempo lendo a palavra do Senhor, se você não consegue cantar ao Senhor, por que você quer ir para o céu então? No céu é isso que você vai viver. Você vai desfrutar da presença de Deus 24 horas do dia. Através da justificação pela fé, nós temos certeza de que nós não vamos ser barrados no meio do caminho. Quantas vezes você já projetou programações para você ter um passeio com a sua família, para você ter um dia de descanso, e por conta de algum imprevisto, tudo foi por água abaixo? Várias vezes isso aconteceu comigo. E eu sei que aconteceu com você também. Porém, a justificação pela fé nos ensina que nesse processo a glorificação é uma certeza. Aquele que começa a boa obra em nós, ele vai terminar e vai nos conduzir até o reino da sua glória. 4 benefícios eu falei com você nessa noite, que são oriundos da justificação pela fé. Primeiro deles, através da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Através da justificação pela fé, nós temos alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Através da justificação pela fé, nós temos acesso ao amor de Deus. Através da justificação pela fé, eu e você temos a certeza de que nós vamos viver eternamente ao lado do nosso Pai por conta da glorificação. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque dessa maneira diferente nós podemos entrar na Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra nos fala a respeito da justificação. Obrigado porque sabemos que não é mérito nosso, mas é mérito Teu. Obrigado porque através dela o Senhor nos traz paz, nos traz alegria, o Senhor nos traz amor e o Senhor nos traz esperança. Obrigado, Deus. Guarda cada família que juntamente comigo aqui celebra o Teu nome. Obrigado, Deus. Derrama, Deus, da Tua paz, da Tua graça sobre cada familiar. Nos guarda nesse tempo de pandemia. Quero orar pelo nosso estado, por todo esse momento de dificuldade que estamos vivendo. Dá sabedoria aos nossos governantes, dá tranquilidade, Deus, à nossa sociedade, para que possamos enfrentar esse inimigo. Guarda a nossa igreja, abençoa a Igreja Presbiteriana de Pelotas, continua a nos dar sonhos, nos conduzindo sempre à Tua presença. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que os céus vão se rasgar e Ele vai vir buscar a igreja que é dele. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Muito obrigado por você abrir o seu lar para poder ouvir a palavra do Senhor, cantar louvores e orar. Nosso culto a Deus. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Durante a semana eu convido você a participar das nossas plataformas digitais e ter a sua vida abençoada e edificada. Muito obrigado mais uma vez por me permitir entrar na sua casa para falar da palavra do Senhor nessa noite. Que Deus te abençoe. Nos laços do amor do crucificado. Até a próxima. Tchau, tchau.